Aos amigos da Lance TV, nós vamos aqui tentar mostrar por que os árbitros estão errando tanto, explicações com relação ao que ocorreu efetivamente e com relação àquelas posições que os árbitros poderiam ter adotado para evitar que esses erros ocorressem. Primeiro lance, o jogo do Avaí Flamengo, um jogo em que a bola saiu assintosamente, nem o assistente, nem o árbitro viram. Vamos ver aí o lance, a bola corre, vai à direita, é disputada, desliza, ela sai lá fora e os jogadores do Flamengo levantam o braço reclamando a saída de bola. Você vê a posição do árbitro que vem correndo já dentro da grande área, tendo a sua visão encoberta por 3 jogadores. E o assistente que está lá atrás, corretamente posicionado, e você repara que tem 2 jogadores, um jogador do Flamengo já fora de campo no momento em que a bola foi chutada, encobrindo a visão dele, e 2 jogadores do Flamengo, um do Flamengo e do Avaí, em que eles estão um pouco mais para dentro. Isso atrapalha a visão do árbitro, a visão do assistente. O que o árbitro teria que fazer para poder ver bem essa jogada? Não correr em direção à situação que está ocorrendo. Ele deveria ter aberto para o lado esquerdo e teria visto aí sim a posição em que a bola tomou. Não fez esse posicionamento, errou, um lance capital, que saiu um gol, e o árbitro e o assistente erraram em função de terem visão atrapalhada. Mas o árbitro deveria ter procurado uma posição melhor. No jogo do Fluminense-Corinthians, um lance difícil para o assistente, em que o Wellington Paulista ele não quer jogar, a posição clara, ele está em posição de irregularidade, de impedimento, mas demonstra não querer ter influência. Ele para, não se movimenta, nem participando em direção à bola, e a bola é finalizada pelo Cícero no gol do Fluminense, que foi anulado. Então a jogada era legal, o gol foi perfeito e foi anulado pelo assistente porque ele vê na frente o Wellington Paulista e não teve distância nem teve visão para interpretar se o Wellington Paulista quis jogar ou não. Mas na minha opinião o gol foi perfeito. São Paulo e Corinthians, a bola vem dentro da área, chuta para cá, chuta para lá, defende, toca, e no momento em que o jogador do São Paulo chuta, a bola toca na mão do jogador do Corinthians, os 2 jogadores correm em direção à Bandeira, o Bandeira não tem posição para ver de onde ele está, é muito longe para ele, o árbitro é que tem que definir a jogada, um monte de gente dentro da área, o que acontece? O árbitro tem que se posicionar nessa situação um pouco para a direita, para ver a jogada toda ela lateralmente, é o que eu sempre falo. Tem que olhar a jogada de lado. Não olhou de lado, não viu. Então, se ele tivesse mais para dentro da área, pela direita, a jogada teria sido observada. Eu não vi agora um lance absurdo do jogo Corinthians e Santos, em que, por informação do assistente, o árbitro expulsa o jogador errado. Sendo que a jogada era do árbitro. Ele sinalizou o pênalti. Ele viu quem foi o jogador. Um branquinho, baixinho, outro moreno, alto. Então vamos ver a jogada. Ela sobe, o jogador do Santos domina, e é derrubado assintosamente com uma rasteira, por trás, derrubou e o árbitro marca a penalidade. Corretamente a penalidade aconteceu. Agora, expulsar o jogador errado é que foi um absurdo. Se foi informação do assistente, erraram os 2. Por quê? Porque um não tem visão total, ele tem menos de 35 metros para olhar a jogada, e a área tem 16. O árbitro está dentro da área. Quem vai ver melhor, gente? O Bandeira que está a 35 metros ou o árbitro que está a 10 da jogada? Claro que é o árbitro. Então esses erros é que têm atrapalhado bastante a arbitragem no Brasil. Você vê o seguinte, o David Braz, ele vai, levanta os braços, reclamou, chegou junto ao árbitro, reclamou. Não acredito que ele tenha dito nada de bobagem, nada de palavrão, porque se ele tivesse dito palavrão naquele momento, ou reclamado, ou ofendido ao árbitro, naquele momento o árbitro teria expulsado. Ele foi expulsado depois, por uma informação que foi passada pelo assistente. Eu repito, um está a 30 e tantos metros da jogada, o outro está a 10. Quem vai ver melhor, se estiver na posição correta? É o árbitro. Chapecoense e Palmeiras. Uma goleada surpreendente que o Palmeiras tomou, que eu não esperava nunca. O Egídio do Palmeiras, o William Bar do Chapecoense, participaram do lance que foi aquilo que vem acontecendo ao longo da competição. Informações de fora, passada para o trio de arbitragem, para o quarteto de arbitragem, dizendo o que aconteceu. Um lance difícil para o árbitro, mas que errou. A disputa foi legal, tocou na bola. O árbitro vem, expulsa erradamente. É óbvio, isso aqui já tem um tempo, foram quase 3 minutos depois, de que a informação veio de fora. Então, o que aconteceu, eu tenho certeza que a informação veio de fora,
para o delegado ou para o quarto árbitro, ó, a televisão está mostrando que não foi nada. O cara vai lá, dá um toque no árbitro, o árbitro vai e anula a jogada. E corretamente, ele tem o retorno do jogador do Palmeiras, que foi errado a sua expulsão em função do lance ter sido diferente. Nessa imagem paralisada aí, nós estamos vendo a posição do jogador da Chapecoense no terceiro gol que eles fizeram contra o Palmeiras. Ele está um pouco à direita e a bola entra à esquerda. A primeira impressão que se poderia ter era de que a jogada ele não tem uma participação. Mas, na minha opinião, tem. No momento em que essa bola é tocada de cabeça, esse jogador adiantado, ele interfere na jogada por quê? Porque está chamando a atenção do goleiro e está vindo à sua esquerda. Ele vê o jogador chegando e tem a sua atenção distraída. Por isso é que, para marcar o impedimento, tem que ter duas situações do jogador que está irregular. Posição e influência. Tem posição o jogador do Chapecoense aqui? Tem. Tem influência? Tem sim, na minha opinião, porque ele corre em direção à bola. Se ele não corresse em direção à bola, tudo bem. E ele então sinalizou e depois, na sequência da jogada, o árbitro, quando é cobrado o impedimento, o árbitro vem e vai se comunicar com o assistente tardiamente, porque isso, gente, tem que ser imediato. Bola bateu, o cara, você já olha pro bandeiro. Se o bandeiro tá com ela em pé, você já corre nele. O que foi? Ah, o cara tá adiantado e correu na bola. Ok, impedimento. Ou o árbitro pode achar, não, ele não participou, não tem jogada, muito obrigado, e ele sinaliza corretamente. Ou erradamente, né? Nesse caso aqui, na minha opinião, erradamente.